Olá, meus alunos, vamos lá, mais uma aula remota, vamos continuar. Nós estamos na família real portuguesa no Brasil, está lá no seu livro didático, olhe lá, a chegada da família real portuguesa no Brasil é um dos capítulos do nosso livro do 8º ano, tá? Nós falamos de algumas revoltas que nós vimos na questão do período em que o Brasil estava, né, se povoando, período que o Brasil ainda estava lutando por alguns direitos, como a Conjuração Mineira, por exemplo, né, de Vila Rica. Hoje nós vamos ver a vinda da família real para o Brasil, certo? Vale salientar o seguinte, que porque Dom João VI, rei de Portugal, resolveu deixar o Brasil, aliás, deixar Portugal e vir para o Brasil. O que aconteceu, né? Então aqui nesse slide nós temos, olha, sabe-se que o imperador francês Napoleão Bonaparte construiu com seus soldados um grande império. Sabe-se também que durante o seu governo ele decretou o bloqueio continental, proibindo os países europeus de comerciarem com a Inglaterra. E sabe-se ainda que o príncipe português Dom João VI desobedeceu essa proibição e por isso as tropas de Napoleão invadiram Portugal, precipitando a vinda da família real para o Brasil. O que aconteceu? Napoleão Bonaparte estava no auge do seu poder nesse tempo. O ano era 1808. Napoleão estava no poder desde 1800, certo? E ficou no poder até 1815, quando ele foi derrotado na Batalha de Waterloo pelos ingleses. Napoleão estava dominando a Europa. E Napoleão ameaçou os países europeus que se fizessem aliança com os ingleses, de quem ele não conseguia vencer, seriam atacados, não é? Aí o rei de Portugal desobedeceu e foi fazer aliança com os ingleses. Aí Napoleão não gostou e disse: Portugal será dominada pelos franceses. Lisboa amanhã será minha. Aí o rei ficou doido. Aí o rei disse: eu tenho que sair daqui, senão eu vou morrer. Aí o que aconteceu? Arrumou tudo, pegou toda a corte real, todo mundo e olha, embarcou para o Brasil. Antes dele embarcar para o Brasil, ele foi ao rei da Inglaterra. Contou a história e disse que ia embora, porque Napoleão ia invadir Portugal. O rei da Inglaterra disse, ele pediu ajuda ao rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra disse: eu lhe ajudo, agora o que você vai dar em troca? Para que a gente coloque as naus inglesas atrás das portuguesas, porque se não botasse, Napoleão ia atrás dele, viu? Aqui no Brasil. Que Napoleão foi lá para o Egito, atravessando todo o mar Mediterrâneo para dominar os egípcios lá. Isso em 1799 por aí, quase entrando em 1800. Imagina agora. Aí, meu amigo, o que aconteceu? O rei de Portugal disse: olha, o que eu posso dar é abrir os portos do Brasil para receber as nações amigas da Inglaterra. E vocês também, quando quiserem para lá. O rei disse: tá bom demais. Fechado. E aí o rei de Portugal veio-se embora, escoltado pelos navios ingleses, e Napoleão, que não era bobo nem nada, resolveu não seguir, né? E o rei de Portugal chegou aqui no Brasil, né? Então, quando ele chegou aqui no Brasil, aqui nós vemos uma imagem, creio que dá para você ver, do rei de Portugal, tá ele aqui, certo? O rei de Portugal embarcando em Lisboa para vir-se embora para cá, isso em 1808, certo? Foi quando ele saiu de Portugal, tá? E aqui nós vemos uma imagem do rei Dom João VI de Portugal. Veja a imagem dele aí, não é? E aqui nós temos agora Dom João VI. Se mudou protegido pela marinha inglesa, como eu já falei, e acompanhado de 10 a 15 mil pessoas que saíram de Portugal acompanhando Dom João VI, porque também tinham medo de morrerem lá por causa de Napoleão. Em janeiro de 1808, ele e sua comitiva chegaram a Salvador, na Bahia. E pouco tempo depois foram para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do então Brasil, né? Então, importante aí. Vale salientar que o Brasil ainda era Brasil colônia, certo? De Portugal. Então, o eixo político e econômico do Império Português, antes em Portugal, agora passou para o Brasil. O Brasil passou a ser o centro do comércio português, mesmo estando longe da Europa, certo? Aí o que aconteceu? Dias depois de sua chegada,
Dom João VI precisava cumprir a promessa que fez ao rei da Inglaterra. Aí ele abriu os portos brasileiros ao comércio com as nações amigas da Inglaterra. Ok? Qual o significado dessa abertura? Para o governo português, não havia alternativa, pois Portugal estava ocupado pelas tropas francesas. Ele tinha que abrir, né? Além disso, a corte portuguesa do Rio queria continuar se abastecendo do comércio com os europeus e outros povos amigos, né, dos ingleses. Por isso que os portos foram abertos. Isso aí, vale salientar que as nações naquele tempo não aceitavam outros povos virem porque vinham invadir, né? Como os franceses já tinham invadido o Rio no século XVI, 1555. Os holandeses já haviam invadido o Brasil no século XVII, 1630. Então o rei de Portugal ficou com o pé na frente e outro atrás. Eu vou abrir os portos e ver o inimigo se fazendo amigo e dominar. Mas ele teve que fazer isso por conta do comércio e por conta de que Portugal estava dominado pelos franceses. Ok? E como foi a forma que Dom João VI administrou o Brasil nesse tempo, né? Certo? Bom, com a vinda de Dom João VI, a cidade do Rio recebeu uma série de melhorias. Olha, ajudou, né? Sua área foi ampliada, a cidade foi ampliada. Abriram-se várias vias públicas, muitas ruas e avenidas do Rio de Janeiro foram construídas nos dias de Dom João VI. E mais ainda, certo? As casas ganharam janelas envidraçadas que permitiam a entrada de luz. Isso era coisa nova para o povo daqui do Brasil, ok? Por influência inglesa, os mais ricos fizeram jardins ao redor de suas casas, passaram a comer com garfo e faca, porque o povo só comia com colher, ok? Veio essa mudança de comer com garfo e faca. Além disso, o governo de Dom João VI foi responsável por importantes realizações, entre as quais cabe citar. Aí vamos ver mais coisas que o governo de Dom João VI aqui no Brasil fez. Olha. Em 1808, no ano em que ele chegou no Brasil, ele criou a Imprensa Régia, que publicou o primeiro jornal do Brasil. Que jornal foi esse? A Gazeta do Rio de Janeiro. Ok? Criou também o Banco do Brasil, que foi o primeiro banco dos brasileiros, né? Criou o Real Horto, atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Bom, muitas obras, né? Em 1810, ele criou a Academia Militar e da Marinha Real. Criou também uma biblioteca, que hoje é a atual Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Certo? Em 1813, ele criou o Real Teatro de São João. Em 1816, criou uma Academia Imperial de Belas Artes, hoje a atual Escola de Belas Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em 1818, criou o Museu Real, atual Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que a vinda de Dom João VI ao Brasil trouxe muitos benefícios também, né? Para nossa... E a família real ficou aqui vários anos, depois voltou para Portugal quando Napoleão foi derrotado, né? Mas aí nós vemos a influência da família real aqui no nosso Brasil, fazendo todos esses benefícios no Rio de Janeiro. Ok? Tá certo? Até a próxima aula. Deus abençoe a vocês.